Bom, agora começamos a gravar. Bom dia para todo mundo. Hoje Bom é dia. a nossa primeira aula aqui do curso de Teoria da Computação. Eu espero muito que vocês gostem do curso. Eu estava falando até antes de começar a gravar, né? Quer dizer, eu ia falar isso, acabou que eu não dei continuidade. É a segunda vez que eu estou dando curso para pós-graduação dessa disciplina. A primeira vez foi ano passado, e aí vocês estavam falando um pouquinho sobre a formação de vocês, né? Que alguns são engenheiros, então nunca viram essa matéria aqui na graduação e tudo mais. A pesquisa também não segue tanto essa linha teórica, né? Mas isso é só para dizer que ano passado também foi assim. Ano passado, a gente teve aquele início de pandemia, né? Então, as disciplinas oferecidas foram bem poucas. A gente teve, no primeiro período da pós-graduação, começou em abril do ano passado, e a única obrigatória oferecida foi essa, teoria da computação que eu ofereci. Então, meio que acumulou todos os alunos de outras áreas para essa disciplina. Então, vocês imaginam como foi meu trabalho aqui em tentar abraçar Deus e o mundo, né? Para oferecer essa disciplina para a gente que não é exatamente dessa formação assim mais teórica, né? Então, a turma tinha uns 50 alunos, foi mais ou menos assim. Esse período, eu estou oferecendo de novo, e somos 14 alunos, tá? Esses são 14 alunos. E acho que é legal para a interação de vocês, eu estou vendo que vocês já criaram um grupo, já tem link aí para o grupo, né, e tudo mais. Então, tentem trocar ideias aí entre vocês, estudar junto é sempre bom, tá? A matéria, eu vou falar um pouquinho sobre o conteúdo já já, mas ela vai evoluindo, eu acho que ela vai evoluindo bem rápido, e eu vou tentar aqui ser o mais alto contido possível, né, em tentar explicar, inclusive, coisas básicas, básicas no sentido de serem conteúdos prévios, né, que vocês deveriam, talvez, eventualmente já saber. Mas eu vou tentar abraçar toda essa parte, mesmo que seja algo anterior à disciplina em si. Tá legal? Bom, então eu vou aqui ao longo dos slides, são poucos slides, hoje é mais como apresentação do curso mesmo, no sentido burocrático, e um pouquinho de como vai funcionar o conteúdo e o semestre, né? Que não é exatamente um semestre, né? Porque a gente vai até junho. Eu vou apresentar também um cronograma. Então, né, março, a gente já está em março, então não é exatamente 6 meses, mas é nesse período, né? Então, vamos falar um pouquinho como vai ser isso, beleza? Bom, eita, o negócio não está passando, peraí. Só antes de começar, desculpa pelos barulhos aí em volta. Meus vizinhos têm cachorros, então provavelmente isso em algum momento atrapalha, mas geralmente aqui é bem tranquilo de som, tá? Bom, beleza. Eu sou Luiz Felipe, tá? Eu sou professor de vocês. Eu sou professor adjunto do departamento, né? Eu entrei no concurso em 2019. 2020 foi o ano passado foi o ano que eu comecei, né, de fato, das matérias. Foi no final de 2019 que eu entrei como professor. A minha sala é a 427, ela fica no prédio dos professores, né? Para quem é novo ou que entrou período passado ou está começando agora, talvez vocês não tenham tido esse contato presencial lá na UF, né? Mas lá é um ambiente bem bonito, eu acho, bem agradável. Também não estou vendo vocês, tá? Se a câmera de vocês estiver aberta, se estiverem fazendo gesticulando, não estou vendo não, tá? Então, só falar, pode trocar ideia e abrir a câmera e falar, escrever no chat que eu estou vendo, tá? Bom, então são dois prédios lá na UF, né? Tem um prédio que é de laboratórios de alunos, tem muitas salas de aula, e o outro tem também sala de aula e os gabinetes dos professores. Secretaria também funciona nesse outro prédio que eu falei. A minha sala é nesse dos professores, né? E é no quarto andar, pertinho da Copa, da secretaria, então é tudo bem fácil de me encontrar, claro que quando a gente estiver de volta presencialmente, tá? Como eu estava falando antes, a minha formação é em matemática. Eu fiz graduação em matemática pelo CDERJ até, aí depois eu fiz mestrado, doutorado, pós-doutorado nessa área de teoria da computação, né? Algoritmos e combinatória, né? Mais ou menos essa linha de pesquisa. E aí, teoria da computação, essa disciplina se encaixa, inclusive, nessa área aí. Então, a gente tenta meio que explorar um pouquinho essa
capacidade que a computação tem, né? Então, formalizar matematicamente é uma coisa interessante para fazer isso, beleza? Então, as pesquisas que a gente faz, eu até recomendei antes de começar a gravar, recomendo de novo, é que vocês assistam um pouquinho, eu falo em 30 minutos, mas é só 1 hora no completo do vídeo que a gente apresentou sobre a área de pesquisa de algoritmos de otimização. Então, até o Carlos colocou aqui, eu vou pegar o link que ele colocou, vou botar de volta aqui no chat, só para reforçar. Assistam lá, que eu tento falar de modo bem intuitivo, bem por alto, inclusive para quem não entende muito bem o que é a computação, o que a gente trabalha nessa área, esse é o intuito da palestra, tá? Eu não entrei tão especificamente nos assuntos de pesquisa que a gente estuda, eu falei muito tudo por alto, tá? Então é tudo bem intuitivo, eu espero que vocês vejam e entendam um pouquinho aí o que a gente faz nessa área, beleza? As aulas nesse período vão ser sempre nesse link aqui, tá? Do Google Meet. Acho que alguém vai entrar aqui, deixa eu ver quem é. Ah, Honório. Bom, bom dia, Honório. Honório, né? Honório. Estou aqui falando um pouquinho nessa aula de hoje sobre a parte burocrática da disciplina. Estava aguardando um pouquinho as pessoas entrarem e vou dar continuidade então, tá? Bom, as aulas vão ser sempre por esse mesmo link aqui do Google Meet. Eu coloquei no Classroom até lá o link, o cronograma, já deixei tudo lá. Mas só para reforçar, esse é o link do Google Meet. Terças e quintas, né, sempre nesse horário, de 9 às 11. As aulas vão ser sempre assim, sempre de modo síncrono. Síncrono quer dizer que vocês vão participar comigo dando aula, né? Então é como se fosse na sala de aula, só que nesse esquema à distância, cada um no seu lar. Todas as aulas eu gravo, e assim que eu acabar a aula, terminar a gravação, eu posto. Eu vou postar o link no Classroom. Não sei se vocês já viram, é uma aba lá de atividades. Dentro dessa aba tem um tópico que é notas de aula. E aí dentro lá de notas de aula tem... A cada aula eu vou pôr um material que vai ser tanto os slides, esses slides que eu estou fazendo aqui, eu vou postar lá o PDF deles, e a gravação. Tá? A gravação eu vou pôr no YouTube. Agora eu sou um YouTuber também, tá? Eu sou professor YouTuber. Brincadeira, é só porque esse esquema aqui do Classroom e das gravações acaba que consomem bastante aqui a capacidade de armazenamento. E aí eu posto no YouTube porque não fica nada salvo na minha conta. Eu já boto direto no YouTube, tá lá. E é bom que também divulga, né? É uma matéria tão interessante. Todas as aulas minhas, de todos os cursos, eu tenho postado no YouTube. Então, ano passado eu dei teoria da computação, só que naquele momento ainda não estava enxergando esse problema de armazenamento de espaço. Então eu estava só postando no Classroom. Aí depois, quando eu fui dar a segunda matéria para pós-graduação, que foi teoria dos grafos, eu notei que já estava acumulando muita coisa. E aí eu postei todas as aulas de teoria dos grafos lá e acabei postando a de teoria da computação também. Então, as aulas que eu vou dar esse período para vocês, a grosso modo, vai ser exatamente igual ao que foi ano passado para o mesmo curso de teoria da computação, tá? Então, se por acaso vocês quiserem complementar o que a gente vê nas aulas aqui e ver eu falando de um outro jeito, que com certeza eu não falo igual eu falei ano passado, eu vou falar aqui, né? Mas o grande assunto é o mesmo. Os slides também não devo mexer muito, devem ser muito parecidos. Ou se quiserem assistir, né, duas formas diferentes, né, tanto aqui na aula com vocês, quanto o que eu dei ano passado, verem como foi. Enfim, fiquem à vontade, tá? Já tem lá, então, a playlist com todas as aulas desse curso gravadas, mas é claro que é uma aula, que cada aula demora, tipo, 2 horas, né? Então, com a participação dos alunos, inclusive, fazendo exercício, respondendo dúvidas deles, isso já está tudo lá, tá? Então, essas aulas síncronas do ano passado, 2020.1, estão nessa playlist no meu canal do YouTube, tá? Então, podem assistir à vontade. E eu vou fazer a mesma coisa esse período. Essas aulas que eu estou gravando, que eu estou dando para vocês, eu também vou postar lá. E aí eu vou criar uma playlist, né, para esse ano aqui, para esse período 2021.1, tá?
E aí, se vocês quiserem rever a aula de vocês, é só ir na playlist de vocês lá, tá? E é o canal aberto, assim, então se quiserem também divulgar, e aí, ó, se inscrevam lá no meu canal, deixem o joinha lá, comentem, façam perguntas, enfim. Podem divulgar para todo mundo que não está fechado essa turma aqui, a visualização não. Está aberto para todo mundo enxergar, tá? Bom, tá. Não se esqueçam de inscrever não, tá? Se inscrevam lá, porque também tem as notificações, né? Então ativa o sininho. Enfim, brincadeira, mas é isso aí. As informações, né? Toda a parte burocrática do curso, comunicação, o diretório, né? O armazenamento das atividades, das aulas, como eu estava falando antes, vão ser todas pelo Classroom, tá? Esse é o código da sala. Então, eu acho que talvez tenha uma pessoa que tenha entrado aqui e não tenha conseguido entrar no Classroom. Uma ou duas. Deixa eu ver se tem um. Eu acho que uma pessoa, né? Sim, enfim, não sei quantos. Mas quem não conseguiu entrar no Classroom, do jeito que eu coloquei lá vocês, porque o domínio de vocês, esses que eu não consegui colocar, são @iduf ou são @poliufrj, são alguma coisa institucional que, como eu criei o Classroom com minha conta Gmail mesmo, não usei minha conta IDUF, nem minha conta ICUF para criar o Classroom, então ele não deixa eu cadastrar os alunos com esses domínios aí específicos, tipo IDUF ou PoliUFRJ, tá? Eu, geralmente, para pós-graduação, eu crio a conta no Classroom com o meu Gmail para justamente, se tiver algum aluno avulso, que às vezes aparece, algum aluno avulso que não tem ligação nenhuma de matrícula com a UF. Então, ele pode fazer também, é só o e-mail dele Gmail, ou Hotmail, ou Yahoo, funciona sem problema lá com essa conta no Classroom. Depois eu fui descobrir se eu criasse a conta pelo meu ICUF, até dava para abraçar tanto o pessoal com domínio IDUF quanto o pessoal de fora. Mas, enfim, eu já tinha criado a sala, e somos poucos, né? Então acho que não vai ter nenhum problema sério quanto a isso. Mas se por acaso, então, só repetindo, se você tinha uma conta lá, IDUF ou Poly, tenta entrar no Classroom por uma conta que seja Gmail, Yahoo ou Hotmail, contas assim que não são institucionais, tá? Que aí vão conseguir entrar de boa. Eu acho que foi isso o problema de quem não conseguiu entrar aí, eu mandei o link agora, faz isso que vai funcionar. E eu também avisei isso no e-mail, né, que eu mandei ontem. Eu avisei que tinha esse probleminha aí. Bom, no Classroom vocês têm, então, como eu estava falando, eu tento ser o mais organizado possível, tá? Eu tento ser o mais organizado possível no que eu falo e no que eu ponho também lá no Classroom. Então, tem lá uma aba que é de atividades e lá dentro tem as aulas, então vão ter os slides das aulas, atividades online, que eu vou falar já já sobre isso daqui a pouco, mas também o meio de comunicação aí de troca de atividades de vocês comigo vai ser por lá. Lista de exercícios, então eu acho que eu já coloquei a primeira lista até, deixa eu até conferir. Atividades. A primeira lista já está lá, inclusive. Lista de exercício, materiais complementares, né? Às vezes é bom colocar alguma coisa que seja curiosa sobre o assunto, né? Ou qualquer coisa que vocês que eu veja que seja útil para vocês, eu ponho lá. Eu acho que eu coloquei já alguma coisa lá. Não acho isso, eu tenho certeza. Eu botei um material lá que foi erros em uma parte de demonstração que eu vou falar nas próximas aulas sobre indução. Então, alguns erros que são comuns a gente ver, então eu coloquei lá para vocês verem, não cometerem o mesmo erro. Eu coloquei mais outro material lá que eu já esqueci. Eu lembro que eu coloquei também lá o link do meu curso de Fundamentos Matemáticos para a Computação, que é o curso que eu dou na graduação. Estou dando esse período. O período passado eu também dei essa matéria lá para a graduação. E da mesma forma, né, tem as playlists lá, tem inclusive aulas assíncronas, né? Então não tem essa comunicação com vocês, e é eu dando conteúdo do início ao fim. Então, no Classroom eu explico direitinho lá nessa parte, quando desse material complementar que eu ponho, que é uma matéria para meio complementar um pouco, né, para ver essa parte de lógica booleana, essa parte um pouco mais anterior ao curso, né? Técnicas de demonstração é algo que também eu dou lá na matéria, então tem isso lá também.
Enfim, vocês leem tudo que esteja no Classroom para vocês se ambientarem também ao sistema, tá? Ao Classroom e à comunicação que eu já coloquei lá para vocês, as mensagens, tá? E claro, né, para data, avaliação de prova, cronograma e tal, e avisos importantes, né? Alguma eventualidade que aconteça, ou alguma qualquer coisa que eu queira comentar, eu vou pôr mensagem no Classroom e essas mensagens que eu ponho, vocês recebem por e-mail também, tá? Então, mas claro, entrem lá, né, deem uma olhada, até porque uma coisa que ocorre no Classroom é o seguinte, eu coloquei a lista já para vocês. Então, quem entrou depois de eu ter colocado não recebeu a notificação. Isso no futuro não vai ter esse problema, né? Assim que eu colocar o material, vocês vão receber a notificação porque vocês já estão no Classroom. Mas, por exemplo, dentro do mesmo tópico, quando eu posto o gabarito da lista, eu só editei, né? Eu só adicionei um novo arquivo, vocês não recebem essa notificação, não. Então, por isso que é bom sempre ver lá e ver se eu atualizei alguma coisa. E as listas eu vou postar gabarito sempre, tá? Talvez uma semana depois, alguns dias depois, para dar tempo de vocês fazerem a lista com atenção e sem ficar enviesado pelo gabarito, tá? E é claro, né, como eu estou falando, o e-mail é sempre bom ficar atento. Isso eu falo de modo geral, né? Mas vocês já estão na pós-graduação, né? Então acredito que usem com mais frequência e-mail. Graduação, primeiro período, que aí é algo complicado, né? Aí eu tenho que sempre ficar, eu falo, ó, entra no seu e-mail sempre, meu filho. Eu não é WhatsApp, Facebook, Telegram que eu me comunico com vocês, não. Então eu sempre tenho que falar essas coisas, tá? Bom, a presença nessa matéria ela é obrigatória, tá? É claro que eu entendo eventuais coisas que possam acontecer. Tem gente que, por exemplo, eu sei que em um dia da semana dá aula em um horário específico, né? Então, eu só peço que se ocorrer algum caso assim, que me avise, que me comunique para eu ter noção do porquê vocês não estão assistindo às aulas aqui sincronamente comigo, tá? Agora, exceto esses casos aí, né, esses motivos de forças maiores, né, é a presença obrigatória, e para ser aprovado, você tem que ter pelo menos 75% de presença, tá legal? Se tiver alguma falta justificada, eu não incluo nisso, né, porque está sendo justificado. E aí eu só peço que vocês não deixem de assistir às aulas, né, então, como está sendo tudo gravado, então assistam às aulas, põem em dia o conteúdo para não deixar acumular matéria, tentem tirar suas dúvidas, não só durante a aula, mas quando estiverem estudando, se não tiver entendido algo, manda mensagem que eu respondo o mais rápido possível. Quem já foi meu aluno, o Arnaldo foi meu aluno. O Ivanildo também, né, Ivanildo? Você, período passado, começou a fazer teoria da computação, não foi? Sim, sim, professor, comecei. Comecei a É. fazer sim. Então, eu tento ser o mais rápido possível nas respostas, inclusive final de semana e tudo mais, mas né, isso eu não garanto sempre responder no minuto seguinte, mas eu tento ser o mais rápido possível. Então, bom, mas é isso. A presença, voltando sobre a presença, 75% de presença obrigatória, tá? Eu vou fazer a chamada todas as aulas, e aí eu vou fazer, quando eu lembrar, não vai ser exatamente assim que começar a aula, no meio da aula, ou qualquer coisa do tipo, eu vou pedir para que vocês escrevam o nome de vocês aí no chat, aí eu copio e depois eu armazeno numa planilha para mim. Então, eu peço que vocês não demorem a chegar na aula, tá? Para a gente começar logo desde o início. É claro que, né, é normal a gente começar alguns minutinhos depois, mas vão ter aulas que o conteúdo vai ser bem grande. Então, eu vou pedir para que vocês entrem pontualmente, que eu vou precisar usar as 2 horas inteiras da aula, tá? Eu peço desculpa a vocês por isso, por talvez ficar 2 horas falando aqui, não só falando, né, mas trocando ideia com vocês, apresentando conteúdo, tirando dúvidas e tudo mais. Mas é porque o conteúdo realmente é grande e o cronograma a gente tem que se encaixar de acordo. Inclusive, eu ponho algumas aulas que são só para revisão. Então, para conseguir abraçar tudo, vão ter aulas que vão ser mais intensas mesmo, tá? Intensas no sentido de toda ela vai ser bem aproveitada aí de matéria, tá? Então, quem gosta de café, usa o meu, até já tomei o meu café. Pega o café, deixa o café do lado. Tentem trocar.
interar comigo, tá? Para eu poder, até para não ficar cansativo para vocês, não ficarem ouvindo eu falar direto. E para mim é muito chato também, né? Eu falar só para aqui pro meu celular, olhando os slides, sem ver a reação de vocês, tá? Então, interagem comigo aí para até não ficar cansativo e não dar sono, tá? Então, por isso que eu ponho para não passar muito de 30 minutos da chegada de vocês, até para vocês aproveitarem desde o início da aula. Porque eu não vou poder esperar 30 minutos para começar a aula, né? Eu tenho que começar logo no início, de modo geral, tá? Bom, pelas minhas contas, a gente tem aproximadamente, tipo, 28 aulas até a segunda prova. Sobre as provas eu vou falar já já. Mas a gente tem essa quantidade de aulas ao todo. Então, contando esses 75%, 25% aí, vocês podem faltar, né? Sem correr risco de ser reprovado por falta, 7 aulas. Beleza? E claro, só repetindo, se tiver alguma falta justificável, me avise com antecedência. Ou, mesmo que seja depois, algo que não premeditado, né? Me avise que eu sou completamente tolerante, tá? Sobre avaliação. Então, são avaliações, né? Então, como vão ser? Quem fez período passado, na verdade só tem o Arnaldo que fez aí, né? Mas, enfim, o Ivanildo também não mudei muito em relação à avaliação do ano passado. Vão ter dois tipos de atividades. A primeira atividade é essa que eu chamo de Avon, né? Essa daqui, que é o seguinte, eu vou postar uma atividade, que na verdade é uma questão, ou no máximo duas questões, a cada semana, não necessariamente, mas a cada 15 dias, provavelmente. E aí eu vou postar, tipo, numa quinta-feira, tá? E aí vocês vão ter o prazo para me entregar até segunda-feira da próxima semana, da semana seguinte, né? Então, isso vai fazer parte da média final de vocês, essa Avion. Além da Avion, vocês vão ter duas provas, tá? Duas avaliações. A primeira e a segunda já tem, inclusive, data. Eu botei no cronograma, não sei quem ainda não pôde ver lá o Classroom, as informações que eu botei lá, mas o cronograma está mais ou menos pronto e já tem a data das duas provas. É claro que pode ter alguma eventual mudança de data, né, por conta de, sei lá, não deu para terminar num dia, eu vou precisar de mais uma aula. Enfim, a gente não sabe o que pode acontecer. Ou minha internet cai, não tem como dar aula, mas a princípio as datas estão lá das duas provas. Essas duas provas vão ter peso de 80%, né, a média delas, tá? E a Avion 20%. Então a média final vai ser o resultado dessa continha aqui. Lista, como eu estava falando, né, que vocês vão ter sempre listas, eu acho que a cada semana quase vocês vão ter uma lista de exercícios que eu vou postar para vocês. Elas não valem nota, então elas não entram aqui nessa média de vocês, tá? Mas o que vale nela é o conhecimento que vocês vão, né, praticar, adquirir fazendo exercício. E como tudo em matemática, ou quase tudo em matemática acaba sendo assim, a gente aprende muito melhor quando a gente pratica, né? A gente aprende muito melhor quando a gente ensina. Isso é algo formidável. Quando você vai ensinar algo a alguém, você está se fazendo entender e está vendo se está fazendo sentido o que você achava sobre uma coisa, né? Então, não sei se vocês compartilham com essa ideia, mas é super válido vocês estudarem com vocês mesmos, né? Aí fazerem grupos e tudo mais. Mas outra coisa também é fazer exercício, né? Fazer exercício é bem importante. Vocês têm listas para isso. A primeira prova é uma prova individual, quer dizer, as duas provas são provas individuais, tá? Então, não é para serem feitas em grupo. A Avion também é individual, então também não é para ser feita em grupo. O método aqui eu vou mudar um pouco, né? Então, elas são diferentes um pouco, né, na verdade. A primeira prova vai durar o tempo de uma aula, então, de 9 às 11 vai ser o tempo para vocês fazerem a primeira prova. E a segunda prova eu vou dar um prazo de um dia. Então, eu vou postar, tipo, terça-feira ou quinta-feira que seja, às 9, e vocês vão ter até o dia seguinte para me entregar, tá? Até, inclusive, eu peço que vocês me avisem com antecedência se, aí, professor, esse dia aí é impossível para mim, eu tenho um compromisso muito sério, não sei o que lá. Então, eu vou tentar adequar, né, na medida do possível, claro, que não posso mudar muito o cronograma também,
mas eu tento ser flexível quanto a isso, tá? Alguém quer falar alguma coisa? Professor, eu tenho uma dúvida sim. Pode Sobre falar. essa prova do prazo de um dia. Aham. Você está dando assim, um prazo de um dia mais porque você quer testar um tipo de avaliação nova, ou seria uma questão de tempo, porque não daria para fazer a prova em 2 horas? Então, ano passado, eu fiz assim também. A minha ideia de fazer assim foi, aqui o conteúdo da segunda parte é um pouco maior do que o do primeiro. Então, para eu colocar na prova todo esse conteúdo, claro que não todo não dá, né? Mas as partes principais que eu queria cobrar, eu vi que a demanda de um tempo maior era necessário, tá? Enquanto aqui eu fui capaz de conseguir condensar para ser tudo cobrado no conteúdo da aula. Certo? Professor, o Luiz, semestre passado a gente foi, que você falou, né? A gente trocando pneu com o carro andando, e eu fiz umas disciplinas aí que o professor perdeu a mão. Fiz prova que média foi 5, entre 5 e 6, entendeu? Uma coisa meio que desproporcional, não sei. Isso É por muito nota? nota média da turma em prova, Ah, né? tá. Coisa que nem conseguia encerrar, conseguia, né? Então veja aí como é positivo esse espaço aí, né? É importante a gente se programar para poder atender, e que a gente queria mandar um feedback aí se por acaso sair da curva, entendeu? Porque Por na outra favor. nem possibilidade de falar, e veio até a galera que era eu vi os caras de computação tirando 2, 3 em prova, né? Eu fiquei impressionado e achei desproporcional, né? No Você momento, sabe se no presencial geralmente é assim? Essa matéria específica? acho que não. Mas eu vi mesmo que e tinha toda aquela né, muita matéria correndo. Aí no primeiro contato do aluno também é uma experiência diferente. Não tem um plano de ação educacional voltado para ensino online. Você falou que foi tutor, então o modelo é diferente, né? Confunde a vida das pessoas. Eu abandonei uma disciplina lá porque justamente de uma galera maneira tal, mas tinha uns que uma preocupação muito grande, não, porque agora está em casa, porque não sei o que lá, porque tem mais, entendeu? Então, a mudança de modelo, tanto que reduziram por isso, né? A administração foi inteligente, que já botou uma disciplina mínima, que as pessoas... Né? E teve um outro problema que aqui não estou vendo, que misturou graduação com mestrado com doutorado. Então, o nego entrava numa linha de dar uns trabalhos para graduação toda a aula, né? Que não tinha como fazer. Pô, escrever um paper, às vezes, para a gente, escrever um pré-paper, agrega mais na nossa formação do que ficar... Aí, pô, e a graduação ainda salvava muito, que ajudava com lista de exercício, entendeu? Ah, a avaliação era diferente? Não. As listas os caras faziam, tinham mais tempo. Aí a gente saía, né? Mas é volume, né? Foi parte da estratégia, mas são experiências, né? Então, se puder, depois eu vou te mandar um feedback bem Realmente. proporcional, mas já dá para ver que Então, você já vem de uma vou fazer outra linha, né? Entende isso. Foi o que o Rodrigo deve ter. O Rafael, né? Acho que perguntou, o Pedro, com base nesse entendimento do nível de complexidade, só para a gente poder se programar efetivamente. A minha preocupação é uma ideia do, por exemplo, não, como vai ser um dia de prova, vou botar aí, sei lá, tudo que você puder imaginar. Aí, pô, realmente, assim, a gente está tentando, pelo menos eu, né? Não sei todo mundo. Eu entendo que o importante aqui é o mestrado, eu não vou usar o trabalho como desculpa nem nada, é mais uma preocupação mesmo de dar tempo de fazer tudo bonitinho. Aham. Então, é claro, eu vou tentar. Foi o que eu falei para a graduação. Para a graduação também. Inclusive, hoje é dia de prova da graduação. A minha ideia é que vocês tenham um dia ok para fazer. Mas é que seja algo que, se fosse numa sala de aula em 2 horas, também desse tempo. Apesar de. Esse é o meu mundo ideal. Mas é claro que eu também tenho noção que a segunda parte da matéria, ela, nesse momento, ano passado, ela requereu um pouquinho mais de conteúdo para eu pôr. Então, foi um pouquinho das duas coisas, sabe?
eu me aproveitei um pouquinho desse tempo um pouquinho maior, mas é algo que, se fosse também 2 horas para ser aplicada, era viável. Era viável dando a contrapartida que vocês tinham estudado, sabe? Então, assim, eu pensei assim, ó, o aluno que estudou, entendeu bem o conteúdo, nas 2 horas ele vai ser capaz de fazer. Perfeito. Então, Mas é na hora, né? Não é entregar essa, no final da aula para entregar no dia seguinte. É na aula, né? não era algo que fosse assim, é uma prova com... em que 2 horas eu colocaria 5 questões, então eu vou pôr 10 questões, porque se agora você tem um dia para fazer. Não foi isso a minha ideia, tá? Não foi essa nem a minha execução. Mas, sendo bem sincero para vocês, é claro que eu não sou o professor ideal também, tá? Então, eu notei que eu perdi um pouquinho a mão, igual você estava falando aí, Carlos. É Carlos que falou, né? Desculpa, eu não vi quem foi. Isso. Eu notei que eu acabei passando um pouquinho da mão. Então, foi algo que, inclusive, eu recebi de feedback que eu vou tentar não fazer esse mesmo erro, talvez, que eu tenha cometido, se eu cometi ano passado, dessa forma aqui de novo. Por quê? Porque eu coloquei eu achava que dava. Mas, assim, eu acho que os alunos não acharam igual a mim, entendeu? Eu te dou até um outro feedback, né, cara? No trabalho lá. No trabalho, quando entrou em home office, tinha gente na equipe que tinha 2 filhos. Tinha um que tinha 3, o cara não tinha computador para assistir aula, só podia para trabalhar, trabalhava no celular. Então, eu sei que tinha muita gente também que estava assistindo aula no celular, entendeu? Então, quando eu falo da ausência de um plano de ação educacional e tecnologia, isso levava em conta. Teve muita gente que estudou pelo celular, pode fazer uma pesquisa. Então, ficou muito difícil, né? Aí o cara, pós-graduação, trabalhando, entendeu? Aí chegava, aí os horários começaram a embolar, porque nem todo... Eu sou separado, moro sozinho, tenho computador. Agora, nem todo mundo tem 2 computadores, mesmo da área. Aí vem os filhos, porque eu não esperava, né? Minha esposa... A filha mais nova pegou temporariamente o computador dela, né, o laptop. Então, até uma dificuldade de meios tinha, né? Então, isso aí que eu vi que, às vezes, é um elemento complicador. Muitos queriam se dedicar, né, mas não conseguiam devido até uma incapacidade, que foi o grande desafio para a educação na pandemia, né? Ano passado, eu tinha alunos que participavam muito durante as aulas. Nessa turma de 50 alunos aí, eu tinha uns, sei lá, no máximo uns 10 que participavam muito. E tinha um que era muito engraçado. Toda vez que ele abria a câmera, tinha muita gritaria de criança no fundo. Era sempre criança no fundo. Toda vez eu sabia. Era ele que ia falar, tinha criança no fundo. Então, é claro que eu compreendo isso tudo, né? E é claro que o meu intuito é que vocês entendam o conteúdo. Claro. Que seja da melhor forma possível. Né? Que vocês, né, consigam entender bem, abraçando tudo que está na ementa da matéria, né? Isso aí. E ponderar tudo aí, a situação que a gente está vivendo, que eu sei que não está fácil. E eu não sei quando volta também presencial, né? Então... Eu acredito que volta em 2 anos, não vai voltar. Acho que a cada período a gente tem que melhorar cada vez mais, porque... Não só porque a gente tem sempre que melhorar sempre, né? Mas também porque a gente vai continuar fazendo isso por um bom tempo. É o que eu acho. Inclusive, na graduação, eu tive que fazer isso. Eu tirei matéria. Teve matéria que não dá para dar, porque... Se eu for comparar com o período passado, esse período tá melhor, eu acho. Então, eu espero que vocês sejam assim também. Vai dar certo, vai dar certo. Só de você nos ouvir para a gente já é um grande avanço aí. Obrigado aí por ouvir, compartilhar a tua experiência. Uhum. O Arnaldo tá aí, Arnaldo? Tô sim, professor. Se você quiser falar um pouquinho de teoria dos grafos, algo... Eu queria até em relação a isso? Fazer um pedido antes, se o senhor permitisse. Uhum. Só com relação a essa prova que vai ser um dia, se os colegas não acharem problema, eu preferia que fosse na quinta-feira. Quando eu falei isso, eu até lembrei de você. Você falou da sua aula, né? Isso. Deixa eu ver como é que tá aqui. Tá bem. Mas, assim, com relação à avaliação, as de teoria dos grafos, né? Todas foram nesse esquema que será a segunda prova, né? Que será a V2.
Mas, assim, o tempo realmente era suficiente. Às vezes a gente fazia, assim, 5 questões rapidinho e tinha uma, né, que realmente demandava um pouco mais de tempo. Mas até era interessante que a gente conseguia realmente fazer aquela questão. Exato. Então, acho que isso que o Arnaldo está falando é algo importante também. É aquela coisa, né? Se você está numa sala de aula, tem 2 horas para fazer a prova, se é viável você fazer, se você entende bem, né? Se você está entendendo bem, assim, sabe fazer bem, dá para fazer em 2 horas. Mas, às vezes, é normal ter uma questão ou outra que você precisasse pensar um pouquinho mais, mas aí, talvez ainda desse nas 2 horas. Quando você tem um prazo de 1 dia, é natural que, às vezes, você fique pensando muito mais tempo para fazer uma questão do que quando você tivesse 2 horas. E não quer dizer que, se você fizesse rapidamente ela estaria errada. Mas, às vezes, você quer gastar um pouco mais de... Você quer aproveitar o tempo melhor, né? E escrever melhor, explicar melhor e coisas do tipo, né? Então, acaba que, às vezes, você toma o tempo todo das 24 horas para fazer, mas que, às vezes, se fosse nas 2 horas, já daria o suficiente para você pensar e saber fazer e responder. Então, é bom ponderar vocês mesmos, durante a prova, saber ponderar, e porque eu tive, para vocês terem uma ideia, eu tive provas para corrigir de alunos, né, que tinham, sei lá, 12 páginas da prova. Era um testamento sobre uma pergunta que eu fazia, entenderam? Então, assim, aproveitou o tempo todo fazendo a prova, teve possibilidade de fazer isso, fez. Mas realmente aproveitou bem o tempo dele para fazer, não sei, aí já não é de minha parte, sabe? Aí é com vocês. Entendeu? Entenderam o que eu falei? Beleza, entendemos. Perfeito. Isso aí mesmo. Talvez vocês já vão até limitar o tamanho, eu não sei, mas eu acho isso estranho. A minha letra, por exemplo, é muito pequena, é muito feia, pequenininha. Então, aí se eu limitasse, às vezes eu estaria desfavorecendo alguém ou favorecendo o outro, enfim. Então, limitar acho que não vale a pena. Inclusive porque o intuito é que vocês entendam o conteúdo, né? Então, é mais uma coisa burocrática aí no meio do caminho, nesse percurso, né? Tá? Beleza. Professor, Sim, a primeira prova é com consulta também? Se é o quê? Pode ser com consulta? Vocês têm acesso a todo o material, né? Eu não posso dizer que não, mas, assim, vocês têm aí o acesso aos slides, aos livros e tudo. Não tem nem como controlar isso, né? Não tem nem como eu saber. Uma coisa que aconteceu ano passado, eu fiquei puto, foi o seguinte, eu cobrava uma questão lá, até era bem subjetivo, era algo, o que você acha, ou fale com suas palavras sobre tal coisa. Aí, foram lá nos slides, copiaram tudo que eu botei lá nos slides, aí botaram. Isso aí aconteceu também numa outra matéria, e o professor saiu catando aí, quem copiou e colou de site na internet, ele não deu ok para a questão. Mas é chato, né? Porque, fale com suas palavras, o cara vai copiar e cola. Eu encaro que, né? Se esteja bem claro isso que eu estou pedindo, né? Mas, enfim, aconteceu isso. Fala aí, quem queria falar. Eu queria falar rapidinho, professor, que eu sou novo nesse esquema de EAD, né? Eu me graduei, tipo assim, no período anterior da pandemia, se não me engano. Então, como é que funciona? Você entrega uma folha, a gente preenche e manda uma foto? É online, um form? Como é que é isso? Só para... Boa pergunta. Então, poderia ser por um form do Google. No Classroom tem lá a opção de eu adicionar um form do Google e dentro dele mesmo você poderia responder. É um jeito, mas não é o jeito que eu adoto. O que eu faço para mim lá, eu posso criar uma atividade com data de entrega de vocês. Uma coisa é a atividade que eu posto, tipo material. Um material simplesmente um PDF, tá lá, vocês podem acessar quando vocês quiserem. Outra coisa é eu postar uma atividade com data de entrega de vocês. Então, vocês vão ver lá um PDF, vocês vão baixar esse PDF, e aí, eu não coloquei aqui, mas é justamente aqui o momento que eu falo sobre isso também, vocês vão ter que fazer ela à mão, então eu quero que vocês respondam a prova à mão, não precisa imprimir a folha de questionário, né, os enunciados, não precisa imprimir nada disso, mas vocês façam à mão, e respeitando a data de entrega que vai estar lá o limite, né, um deadline lá, vocês postam de volta, tem como você fazer um upload lá dentro do Classroom mesmo. Vocês vão ver que é super intuitivo, não é nada complicado.
de um PDF com essas suas respostas. É isso que você vai postar. Eu até recomendo que vocês usem aplicativos que, pelo celular mesmo, você pode digitalizar. Até para a qualidade ficar melhor, não ser um JPEG, se um PDF, se for foto, né, é um JPEG. Mas tem, por exemplo, um que se chama Tiny Scanner. Esse eu gosto muito. Eu botei no chat aí. E é bem simples. Não sei se você usa algum outro, mas tem vários. Tem Can Scanner, tem vários aplicativos que fazem isso. E tem como, inclusive, ele pôr em um único PDF. Você tira várias fotos, né? Você digitaliza vários documentos dentro de uma mesma coisa lá, e ele organiza tudo em um PDF só. E é bem simples, não, isso não aumenta o tempo de vocês significativamente numa resolução de prova. Tem vários meios de fazer isso, tá? Mas é isso. O que geralmente eu gosto de fazer também é sempre ter esse feedback de vocês, né? Igual o Carlos estava falando aí. Mais pro final do curso, mas às vezes no meio do curso eu monto também um questionário lá para vocês irem respondendo e eu trocar uma ideia também, para eu mudar alguma coisa ou outra, tá? Então, tanto o Avion quanto as avaliações aqui, né, a primeira e a segunda, vão ser assim. Tá legal? Você está falando que você é novo em EAD, né? Ano passado, a gente foi recomendado, não a pós-graduação, mas a graduação, a fazerem aulas assíncronas, para justamente o aluno ver quando quiser, né? Então, a presença na graduação não era obrigatória, e, aliás, esse período ainda não é obrigatória, mas a pós-graduação não. Então, eu estou seguindo meio que a regra da pós-graduação, tá? É ter presença obrigatória. Então, dado que presença é obrigatória, então por isso que eu estou dando as aulas síncronas 100%. Mas na graduação ainda tem essa possibilidade de fazer assíncrono e não ter obrigatoriamente a presença aí. Bom, e é isso. Tá? Beleza. Bom, o critério de aprovação é bem simples. Como eu falei, a presença é obrigatória, né? Então, você tem que ter pelo menos 75%. Se não tiver, você está reprovado. E, claro, esse 75% é de falta, né? Quer dizer, os 25% de falta, né? Ou mais do que isso, por falta não justificável, né? Se vocês tiverem uma justificativa, não entra nessa conta, né? A média é 6 para ficar aprovado. Vocês não têm, como é que é o nome? VS, né? Na pós-graduação não tem VS. E como a gente também está nesse EAD, né? Uma coisa que é interessante em EAD é a avaliação continuada, tá? A avaliação continuada é algo que assim, vocês não são avaliados somente por essa única prova ou duas únicas provas que vocês fazem, mas também por essas avaliações que vocês têm ao longo de todo o período. Então, o intuito da Avion é para isso. É para fazer esse papel de avaliação continuada, ou seja, vocês estarem sempre fazendo algo, mas é claro que eu sou coerente também, no sentido do que eu vou cobrar, não vai ser toda semana uma coisa para me entregar, né? Então, vai ter aí um espaçozinho aí também. E também não são questões super enormes, porque também o prazo é um final de semana, né? Então, vocês têm que aproveitar o final de semana também. Então, pensando nessas coisas todas aqui, tá? E, de novo, eu sou flexível. Se, por exemplo, chegar numa semana e eu vi que a questão acabava que demandava um pouco mais de tempo, e, às vezes, vocês estão com problemas aí, eu aumento um pouquinho esse prazo. Em teoria de grafos, eu fiz bastante isso, não foi, Arnaldo? Foi sim. Às vezes dava mais um dia, às vezes dava mais um dia. Professor, ainda tem, porque eu estava lendo no regramento que a disciplina obrigatória você tem que tirar 7. Eu ia falar sobre isso agora, exato. Então, se você é do mestrado, então simplesmente é isso que funciona. 6 é o mínimo e é isso. Se você está no doutorado, então você, para ficar aprovado, é pelo menos 6 ainda. Mas para que isso entre como crédito aproveitado, ou é algo tipo isso, tem que ser pelo menos 7. Mas isso teve uma mudança aí, professor. Teve foi aprovado recentemente aí, que é 6 também. Que quem passar com 6
pode aproveitar. Pois Foi um novo regimento aí quem é aluno antigo tem que só aceitar essa nova regra lá, né? Tem que preencher um formulário e dizer que aceita esse novo regimento. Ah, pois é, o Célio mandou. Teve essa Célio mudança aí. mandou há pouco tempo, mas eu não li, realmente. Tá, Essa então, obrigatoriedade de 7 agora aí acabou. E teve outra mudança então também. é isso aqui, pronto, acabou. Para quem era do mestrado, tinha que fazer também 8 matérias, diminuiu para 6. E quem era do mestrado tinha que fazer também 2 obrigatórias, mas agora não, é só uma obrigatória para quem é do mestrado. Ah, entendi. Então, quem está entrando novo já entra no novo regulamento. Quem é antigo tem que preencher esse formulário dizendo que aceita mudar para esse novo regulamento. E se não aceitar? Se não aceitar, vai continuar com o antigo ainda, tendo que passar na verdade, aprovar com 7, né? Não faz nem sentido essa minha pergunta. Faz nem sentido. Quem é novo, óbvio. Não, eu vou me esforçar. Óbvio. Então, eu não preencheria. Vocês não deveriam preencher isso. Para o mestrado foram 2 mudanças muito boas, né? Diminuiu de 8 para 6 matérias, né? E essa obrigatoriedade de nota 7, né, que agora diminuiu com 6 e já pode aproveitar também no doutorado, é muito boa. A gente, no doutorado, continuou com a mesma regra, só caiu por terra essa da nota 7. Né? De passado com nota 6 já tá bom. Agora, as outras regras... Eu daria ponto para quem tivesse assistido meu vídeo lá do YouTube, já não vou mais dar ponto, tá vendo? É isso. Agora... E detalhe, como eu não sou da área de computação, né, eu estou muito assim, ansioso pelo conteúdo, porque eu fiz uma outra matéria, que foi a de Sistema de Computação com a professora Simone. Também cheguei lá sem saber nada, gostei muito do conteúdo, até me dei bem na matéria, né? Eu espero que também com essa aqui seja na mesma linha, apesar de eu não ser da área, né? Eu espero que o conteúdo não seja muito cabuloso e me perca muito aí. Eu espero também que todos se saiam muito bem, e é claro que o meu intuito não é ser carrasco de ninguém, mas que que eu consiga fazer vocês aprenderem bem o conteúdo aqui, tá? Esse é o meu intuito. Professor? Bom, então, oi, fala. Então, é só uma dúvida, porque o colega falou que os alunos novos já estão no novo regimento, e só um recado que eles estão recomendando que mande também um formulário quem está entrando agora, que a mudança foi, sei lá, acho que há menos de uma semana atrás. Foi quando eu recebi um regimento aí mesmo, eu recebi por e-mail. Então na dúvida, manda, gente. Eu não sabia que tinha algo significativo assim, mas beleza, obrigado aí vocês. Mas mesmo assim, alivia pra gente aí, né, só porque mudou que o senhor vai arregaçar não, né? Isso não tem nada a ver com nota. Eu quero que vocês aprendam, a nota é consequência. Nota é consequência. Beleza. Bom, beleza, acho que Luiz já tem a pergunta aí respondida, né? Sim, obrigado. Beleza. Só fiquem de atento, igual o Rodrigo comentou aí, da documentação que vocês têm que mandar e tudo mais. Deve ser para a secretaria, né? Onde você encontra? Mandaram um formulário para a lista de e-mails da pós, e aí você tem um documento que você precisa assinar e mandar para a secretaria. Então, beleza. Tá. Bom, falado essas burocracias, né, eu acho que daqui para frente vamos falar um pouquinho do conteúdo, né, vou falar um pouquinho muito rapidamente sobre a ementa, tá? Essa matéria, ela se divide, né, eu divido ela em 2 partes, tá? A primeira parte é mais um pouquinho a ver, né, do conteúdo da primeira prova, e a segunda parte é o conteúdo da segunda prova. Uma coisa que eu também não falei, né, o conteúdo da prova, né? A segunda prova não é o conteúdo de toda a matéria, não, é só da segunda parte, tá? Mas é claro que para entender bem a segunda matéria, né, é bom ter entendido bem a primeira parte, né? Então, a primeira parte a gente vai ver sobre, falando de modo bem grosseiro, sobre máquinas, tá? Então, máquinas que constroem coisas, né? Então, esse é o intuito dessa primeira parte, propriamente. Mas máquinas têm algum objetivo, né? Então, elas constroem o quê? Elas fazem o quê? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre as linguagens que tem. E as máquinas vão ser ferramentas para poder aceitar palavras em linguagens específicas. Então, é mais ou menos isso que se encaixa, inclusive, em todo o curso. Falando bem por alto, em pouquíssimas palavras, é mais ou menos isso.
Então, é claro, né, o início de tudo eu vou introduzir um pouco essa noção de autômatos, né, autômatos são máquinas, e essa noção de complexidade, computabilidade, eu vou introduzir um pouco isso para vocês. Autômatos também, né? Então, o que a gente vê nessa teoria de autômatos é o que a gente vê aqui nessa parte inicial, tipos de linguagens, como eu estava falando muito rapidamente sobre linguagens, o intuito aqui, de modo bem geral, é falar sobre linguagens, é falar sobre aceitação de palavras em linguagens, falar sobre reconhecimento de linguagens e como a gente faz isso é usando essas máquinas. E usando justamente esses autômatos que aparecem aí, tá? E aqui são coisas bem específicas para tipos de linguagens. Então, vocês vão ver uma hierarquia de linguagens que eu vou apresentar já já. E dentro dessa hierarquia de linguagens, a gente tem um monte de coisa para estudar. A segunda parte do conteúdo, a gente fala ainda sobre tipos de linguagens específicas e um tipo de máquina muito formidável, que são as máquinas de Turing. Tá? Turing é alguém que vocês, talvez, eventualmente, vocês já tenham ouvido falar. Quem não ouviu falar, então vocês estão ouvindo falar agora, mas que é muito importante para a ciência da computação como um todo, e principalmente para a teoria da computação. Ele é meio que dito que o pai da computação. Por exemplo, ele foi a pessoa que, depois dele, passou a existir o termo algoritmo. É algo que antes dele não existia. É a pessoa que fez um modelo capaz de processar qualquer coisa que o computador consegue fazer hoje em dia. Ele conseguiu fazer lá atrás, em 30 e pouco, na 1930 e pouco, por volta disso. Alguém que após ele conseguiu que tudo isso que a gente conhece de computação pudesse ser feito, tá? E aí a gente vê as máquinas que ele criou, que são justamente essas máquinas de Turing, que são máquinas que têm uma relação muito forte com o que a gente conhece sobre algoritmo hoje em dia, e sobre o que a gente conhece também sobre computador, inclusive, hoje em dia, tá? Dentro dessa hierarquia, como eu estava falando, dos tipos de linguagem que existe, essas máquinas de Turing são máquinas que se aplicam a uma linguagem específica, tá? E isso aqui são partes finais sobre que nem tudo uma máquina de Turing é capaz de fazer, mas porque isso é a limitação da computação de modo geral. E a gente tem essas coisas que vão além de máquinas de Turing aqui no final, tá? E a última parte, que na verdade é uma última parte que introduz, então é engraçado o curso, né? Porque eu começo com uma introdução e eu termino com uma introdução também. Mas é uma introdução a uma outra área super linda de pesquisa, que é a teoria da complexidade, tá? Então essa introdução é a introdução sobre linguagens formais e autômatos, né? Teoria da computação. E aqui no final, dado que vocês já entendem bem essa parte de autômato e linguagens, eu consigo falar com vocês sobre complexidade. E complexidade é uma linha de pesquisa, né? Algo que a gente faz hoje em pesquisa é estudar a complexidade de problemas, complexidade de algoritmos até. Então, e as relações que existem das classes, dos problemas aqui dentro de complexidade, que só é possível também uma vez que a gente entende bem essa parte de teoria da computação. O finalzinho aqui é um pouquinho para introduzir vocês a fazerem outro curso, que é o de análise e projeto de algoritmos, ou é o nome que é análise e síntese de algoritmos. Acho que na pós se chama análise e projeto de algoritmos, né? Não, na graduação que é APA e na pós é ASA. Então, tá, análise e síntese. É igual, o conteúdo não deveria mudar, deveria ser o mesmo conteúdo, e eu acho que é assim que é feito, que na verdade a gente estuda eficiência e ineficiência em computação, tá? Então é um pouco a ver com isso que a gente trata aqui, mas é meio para fazer um merchandising até desse curso, que é muito importante. Eu não dei esse curso, eu ia dar esse curso no período passado, mas eu acabei não dando. Talvez no próximo período eu dê ele, mas, enfim, tem outros professores na linha que provavelmente vão dar, que podem ser que deem, que é para meio para fazer o link de uma outra área super importante aqui dentro, tá? Então, a ementa se divide mais ou menos assim, e muito resumidamente, como eu estava falando sobre as linguagens, o que a gente quer estudar é essa hierarquia que existe aqui, tá? Você pode pensar cada diagramazinho desse aqui é um conjunto, tá? Então, tem esse conjunto que está contido dentro desse conjunto, que está contido dentro desse conjunto, que está contido dentro desse conjunto aqui,
tá? O que tem dentro de cada conjunto são palavras, porque a gente está falando sobre linguagens. Então, linguagens um conjunto, são conjuntos que dentro de cada linguagem possui palavras que estão naquela linguagem, tá? Então, você poderia pensar, claro que muito informal aqui, sobre uma linguagem de programação que seja, especificamente, tá? Você tem palavras que estão dentro daquela linguagem, palavras que não estão. Você tem comandos que estão dentro daquela linguagem e comandos que não estão. Ou falar sobre linguagens naturais, linguagens nossas. Tem palavras que estão na nossa linguagem, tem palavras que não estão na nossa linguagem. Então, é sobre esse tipo de hierarquia que a gente estuda, e a gente tem que ser capaz, na verdade, o intuito é a gente conseguir ser capaz de reconhecer linguagens. Ou seja, você tem uma propriedade específica que dá uma palavra pertencer àquela linguagem ou não, ou seja, dá aquela palavra pertencer àquele conjunto ou não, de acordo com a propriedade específica que ela tenha, e a gente tem que ser capaz de saber entender, e aí, ela vai ser aceita ou não vai ser aceita? Então, os autômatos, eles aparecem um pouquinho para isso, para serem máquinas em que você vai passar dentro da máquina uma palavra, e aí ele vai ser capaz de aceitar a palavra. Então, se aceita a palavra, significa que a palavra pertence à linguagem. Ou ele vai recusar a palavra. Se ele recusa a palavra, então quer dizer que a palavra não está na linguagem. Então, é mais ou menos com esse tipo de coisa bem intuitiva que eu estou falando aqui, é o que a gente vai estudar muito fortemente aqui em cada assunto. E é claro que essa aqui não é uma matéria prática, no sentido de o intuito disso é só construir máquina? Claro que não. Então, o intuito é a gente provar matematicamente coisas. Então, por exemplo, eu vou ser capaz de fazer com vocês demonstrações que digam, ó, essa máquina, sim, ela, de fato, é excelente para essa linguagem que eu estou tratando. Ou tratar tipos de linguagens que, a princípio, são distintas, mas que, na verdade, elas associam o mesmo conjunto de palavras. Então, as linguagens são exatamente iguais. Então, como é que se prova essas coisas? Ou a gente vai ser capaz de não aceitar palavras, mas de gerar linguagens, são conceitos um pouquinho diferentes. E aí, como é que a gente faz isso? Como é que a gente prova coisas? Isso tudo a gente vai ver passo a passo aqui ao longo do curso, tá? Estou entendendo o que eu estou falando? Estou sendo claro? Sim. Sim. Tá? Beleza? Estou falando rápido demais, estou falando coisas que não estão entendendo. Podem falar que eu tento falar de novo, falar de mais devagar e tal. Beleza? Alguém comentou sobre o Turing, né? O jogo da imitação. Foi, inclusive, um filme, né? Esse ganhou o Oscar e tudo. Sobre melhor roteiro adaptado, se não me engano. Com o Doutor Estranho, né? Um cara, eu esqueci o nome dele. Mas, enfim, é um filme super bom mesmo. Vale a pena assistir, porque o Turing, uma coisa que eu não falei, ele teve um papel super importante na computação, e foi mais ou menos sobre isso que eu falei, muito resumidamente. Eu vou falar um pouquinho mais sobre ele mais ao final do curso. Quando eu estiver falando de fato de máquinas de Turing, eu vou falar um pouquinho das contribuições dele na área. Mas ele também teve uma contribuição muito importante na Segunda Guerra, né? Para decodificar máquinas alemãs que faziam criptografia. Então, ele teve esse papel fundamental lá nessa quebra dessa máquina, e aí eles foram capazes de interceptar mensagens criptografadas. Enfim, o cara tem contribuições em praticamente todas as áreas da computação. Ele tem modelos que, inclusive, simulam... ele trabalhou em várias áreas, né? Ele tem modelos que simulam, inclusive, como funciona o crescimento da pigmentação da pele da zebra. É um pouco assim, né? Por que é tal coisa assim? Ele estudou coisas sobre formação biológica de algumas coisas, ele estudou sobre inteligência artificial também, o sistema de CAPTCHA, esse sistema que a gente usa para determinar que você não é um robô, o teste de Turing, né? Se baseia um pouquinho dessas contribuições dele na área, nessa época, tá? Se vamos falar sobre o conceito de Turing, equivalência, Turing, completude. Sim, na verdade, essa parte de complexidade, né, redução, Turing e tudo mais, é algo que a gente vê no final do curso. Não é o curso sobre isso, tá? Então, não vou conseguir falar muito sobre isso, porque o conteúdo não é sobre máquinas de Turing ou coisas além disso.
mas eu vou falar um pouquinho sobre isso sim, tá? O cronograma, ele tá assim, ó. Repara que, justamente para ter tempo de vocês... Isso, a gente vai falar sobre isso, Breno. Sobre tour irreconhecíveis, tour indecidíveis. Ah, porque aqui tem isso, né? Tour indecidível, na verdade, é uma linguagem que existe uma máquina de Turing que ela sempre para, tanto para aceitar quanto para recusar. Ela sempre vai parar, ela vai sempre ter esse poder de decisão. Ele sempre vai conseguir decidir se uma palavra ela vai ser aceita ou ela vai ser rejeitada. Aqui, não. Aqui você só consegue, no reconhecível, você só consegue aceitar palavras que pertencem à linguagem. Agora, se tem alguma palavra que não pertence à linguagem, a máquina de Turing ela não vai parar. Entendeu? Então, é um pouquinho dessas duas diferenças. E existe, sim, linguagens que a gente consegue ter máquinas de Turing que se encaixam aqui, e existem linguagens que, sim, vão entrar aqui dentro, infelizmente. Porque vão ser linguagens meio que chatas, sabe? Você pode ser que caia no loop ali, você não vai ter essa decisão. Porque, justamente, não tem decisão aqui. Só consegue reconhecer, não consegue decidir sim ou não. Entendeu, Brando? É claro que eu estou falando em poucas palavras disso, são coisas que a gente vai ver cá no final, tá? Então, não estou querendo conversa de vocês agora. Essa aula de hoje é para a gente entender um pouquinho essa dinâmica, entender que existe essa hierarquia e trabalhar dentro dela. Só para ter uma ideia geral do que é. Trabalhar dentro dela aos poucos. Isso aí. Para mim é grego isso aí. Tá, a gente vai ver isso. Eu só estou querendo falar aqui de modo super resumidamente o que a gente vai tratar. Esse conceito de máquina, a linguagem, eu compreendo que pode ser que esteja super longe, não intuitivo para vocês. Mas vocês vão ver que ao longo do curso isso vai se encaixar. Essas peças vão se encaixar. Tá legal? O cronograma é assim, tá? Eu já coloquei isso no Classroom, então lá na mensagem de boas-vindas que eu coloquei para vocês, eu coloquei o link do Meet, né? Eu coloquei informações da ementa, como vai ser... Sei lá o que eu coloquei lá, eu coloquei algumas coisas. E eu coloquei também um cronograma. O cronograma está aqui, ó, hoje é dia 16, a apresentação do curso, então não tem conteúdo exatamente para falar sobre hoje, é só essa ideia super genérica e geral. A primeira prova está marcada para dia 29 de abril, a segunda prova para 24 de junho. Eu vou ver aqui rapidamente se, por acaso, isso aqui são quintas-feiras. Mas sim, 27, 28, 29, sim, é. Então, aqui sim é quinta-feira, né? Porque 27, aí 2 dias depois, porque quinta para terça não seria 2 dias depois, né? Aqui também é quinta-feira, então tá tudo ok para o Arnaldo, pelo menos, né? Então são 2 quintas-feiras sim. Como eu tinha falado, né? A minha ideia é que dê tempo de vocês olharem com calma, fazerem os exercícios, tirarem dúvidas e tudo mais. Então, por isso que eu coloco 2 aulas aqui de revisão, tá? Então, não vou dar conteúdo aqui. Repara que são meio que 1 semana e meia, né? Aqui, basicamente, sobre dias que eu não vou dar aula, que, na verdade, são dias para que vocês tirem as dúvidas comigo, eu, eventualmente, trago algum exercício específico, tire dúvidas de lista ou da Avion, e reforce algo com vocês aqui nesses 2 dias, tá? Para justamente, então, ter a prova depois. São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. São 9 aulas que vocês têm que estudar para a primeira prova. Para a segunda prova, um pouquinho mais, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. São 13 aulas para a segunda prova. Então, é por isso também que eu coloco esse tempo um pouquinho diferente das 2 provas, tá? Mas é isso. Tá ok? Alguma pergunta aqui? Não? Beleza. Só ia comentar que eu gostei, né, da ideia de ter mais aulas de revisão separada para a gente poder tirar umas dúvidas e conseguir fixar algumas coisas. Eu achei isso bacana. E também o fato de já ter as datas, né? Porque essa de levar o dia todo, né? Eu vou precisar combinar no trabalho essas coisas.
Então é bom já ter as datas até para poder já combinar, deixar isso adiantado e não ter problema. Ah, sim, façam isso aí, que já meio que prevendo essas datas aqui reservadas aí, se puder, né? Professor, Para essas 9 aulas antes da P1 e as 13 aulas antes da P2, cada uma delas vai ter uma avião, é isso? Não. Então, aí sobre a Avion, eu ainda não coloquei aqui exatamente, né? Até porque vai depender um pouquinho do andamento e tudo mais, do que eu quero cobrar em cada questão. Ainda não fiz as aviões, não preparei. Mas, então, hoje a gente está aqui no 16, dia 18 é quinta. Provavelmente aqui no 25, 18 é quinta, aí terça é quinta. Provavelmente aqui no 25 vai ter uma avião. Vou pôr uma avião aqui, tá? Aí depois, 31, aí provavelmente não vou pôr avião aqui. 6, aí vou pôr outro avião aqui no 6, tá? Então, tentem lembrar-se nesse sentido de a cada 15 dias. Aí 6, aí depois 8, 9 não, 15, aí talvez eu ponha uma avião aqui ainda, tá? Eu contei 3 aviões aqui, né? Então, provavelmente até a primeira prova tenham 3 aviões, tá? Então, se programem para não essa semana, mas para semana que vem ter uma avião. Então, pro dia 25 eu posso estar uma avião para vocês. Tá legal? Acho que alguém ia falar. E aí não, era a minha dúvida também era a respeito da Aveon, se ia ser nessa pegada de meio que revisar as atividades, o conteúdo da semana, na verdade. É isso aí, Rodrigo. Isso. Sobre quem... Desculpa, não sei quem perguntou. Quem perguntou? Foi o... Ivanildo. Ivanildo. Isso aí. Sobre o que o Rodrigo está falando, sim. É tipo AD. Inclusive a média eu estou usando igual a AD. O Rodrigo era tutor de FAQ, né? Então, em FAQ a gente faz isso, né? Em FAQ, sendo que em FAQ não é assim exatamente. Lá, as ADs de FAQ são... A AD1, por exemplo, são 2, né? Então, aqui a ideia é para que avião, né? É claro que faz parte dessa avaliação continuada aí, como eu estava falando, só que que vocês põem em dia a matéria, né? Não deixa acumular. Então, é logo para ter uma atividade para entregar bem aí. Seria também uma forma de se preparar, né? Até para V1, para V2. Isso. Revisada. Dá uma revisada e tal. As provas vão ser baseadas nessa vez? Nas o quê? As provas, a P1 e a P2, vão ser baseadas nos exercícios das AVs? Das aviões? Sim. Eu não posso entregar o ouro, né? Mas provavelmente não vai mudar muito. Não, né? é só para ver se segue a mesma linha, entendeu? Porque a gente sabendo fazer avião, a gente já vai ter mais ou menos o caminho das pedras. Eu queria entender. É claro que o estudo não vai ser só a revisão da avião, né? Então, sim. Lista, os livros, os exercícios dos livros, que eu vou falar sobre isso agora, tá? Então, a bibliografia, essa é a bibliografia básica, que é o livro do Sipser. Tem ele em português, tem ele em inglês, né? Claro, na versão original dele é em inglês. Esse é o livro aqui. Eu vou seguir, basicamente, o que o Sipser segue, tá? Mas, em alguns assuntos, eu vou usar esse segundo livro aqui, que inclusive é o que eu coloquei o PDF lá. Eu coloquei já o PDF no Classroom para vocês, que é o livro do Collier. Esse Coutinho aqui é Collier, tá? Collier Severino Coutinho. E do Luiz, que é o Luiz Menache Schettler. Enfim, os dois são professores lá da FJ, o Collier já acho que até aposentado, ou perto de se aposentar. O Luiz é um cara super novo, inclusive ele foi meu professor dessa matéria, quando eu fiz Meu mestrado e meu doutorado foram na COP, tá? Na UFRJ. E foi com ele que eu fiz a matéria, e com a Celina também, que foi minha orientadora, né? Foram os dois professores, Celina e o Luiz. Bom, esse livro deles é muito bom, tem muitos exercícios, sendo que a ordem segue um pouquinho diferente, e a explicação em alguns assuntos é um pouquinho diferente só. E em algumas coisas eu vou me basear por esse material aqui. Mas a grande maioria das coisas eu vou me basear pelo livro do Sipser. Por exemplo, só para dizer algo específico que eu vou usar seguindo aqui e não aqui, é a própria definição de máquina de Turing. Existem definições equivalentes de máquinas de Turing, tá? E aí, por exemplo, eu vou me basear na definição que eles trabalham aqui e não a que eles trabalham aqui,
Mas é só um jeito diferente de falar a mesma coisa, tá? Mas eu vou falando, que eu estou seguindo tal livro, eu vou tentar guiar um pouco vocês também quanto a isso, e vocês tendo acesso aos dois materiais, vocês mesmos conseguem entender, tá? O que eu estou me baseando. O livro do Sipser, ele é super bom, como eu estava falando, ele tem em português, se vocês pesquisarem na internet, vocês conseguem achar. Particularmente, eu não gosto do PDF em português, eu acho a tradução dele, eu acho o PDF dele em português, as figuras não tão boas, o PDF que eu encontrei, pelo menos, não é bom. Mas o inglês, ele está super bom. Então, se você não tem problema com idiomas, eu me basearia no inglês. Mas, por exemplo, o livro, tá vendo que tem umas figuras? Esses são autômatos que a gente vai ver. Não sei se vocês estão enxergando bem, né? Talvez sim. Porque a claridade está muito grande aqui no celular, não estou vendo. Mas, enfim, tem várias figuras. Então, o inglês está bem direitinho, já o português não está bom, não. Mas é isso, tá? Essas são as bibliografias básicas. A ordem, inclusive, dos capítulos que estão no CIPS é mais ou menos o que eu vou seguir. É claro que o livro, vocês viram a grossura dele, eu não vou falar o livro todo, mas as partes principais, ao meu ver, sobre o conteúdo é o que eu vou falar. As partes principais básicas, né, sobre o assunto. Eu ia falar outra coisa aqui agora, sendo que eu esqueci. Tá, lembrei. Tem o capítulo 0 dele. O capítulo 0... tá ruim ainda o áudio? Aqui tá normal. Tá. Tá normal também. Tá bom. Sobre o capítulo 0 do Sipser, ele é tipo um apêndice, sendo que no início, introdutório. Ele é um introdutório sobre noções e terminologias matemáticas. Para que isso serve? É meio que para ver que vocês entendem bem essa parte inicial sobre o que são conjuntos, como são operações entre conjuntos, por exemplo, operações de união, interseção de conjuntos, diagrama de Venn, tabela verdade, falando um pouquinho sobre conectivos lógicos, né? Tá com interferência, Rodrigo? Será que não é sua conexão? Talvez seja. Ou depois você assiste a gravação direitinho aí. Mas, então, tabela verdade, conectivos lógicos. Ele fala, inclusive, sobre definições, teoremas e provas, o que significam essas coisas. Então, isso existe no capítulo 0 do livro, tá? Então, se vocês tiverem acesso, passem o olho rapidamente sobre ele, porque a gente vai falar sobre essas coisas ao longo do curso, mas como eu estava falando também, eu vou tentar ser o mais alto contínuo possível. Por exemplo, logo na segunda aula, eu acho, ou terceira aula, eu vou fazer uma demonstração com vocês, usando indução para isso. E aí eu vou dar uma revisãozinha sobre indução, o que é e tal, como se aplica. Mas deem uma olhada também nessas coisas complementares que são interessantes, tá legal? Eu postei, inclusive no Classroom, no material complementar, eu coloquei lá também, eu acho que um pedaço desse capítulo 0 do Sipser. Então, vocês olhem lá, tem um PDF lá e vocês veem o que tem lá. Outra coisa também são as bibliografias complementares, tá? O livro do Hopcroft é excelente. Está em português estranho, mas eu acho que eu nem tenho o português dele, eu acho que eu tenho em inglês, o PDF dele. Mas, enfim, o que eu coloquei lá no Classroom foi esse PDF aqui. Então, lá na mensagem de boas-vindas, tem um anexo que é lf.pdf, que é linguagem de formais, né? Só um parênteses, né? Esse curso é de teoria da computação, mas um outro nome que se dá para ele é linguagem de formais e autômatos, tá? Então, se encaixam bem similar. Então, por isso que é um curso de linguagem de formais. Bom, o livro do Hopcroft, tem esse livro também do Menezes, as pessoas usam, eu sei que tem professor na UF que inclusive usa ele como referência para as aulas. Não sei se... Quem que já fez foi o Rafael, né? Foi esse que você... Opa. Foi esse que você usou como referência? Foi o Sipser. O Everton foi o usou Sipser. bastante o Sipser. Uhum. Então, beleza. Mas eu sei que alguns professores, inclusive o Everton, eu já dei aula para ele algumas vezes lá, na graduação, e aí foi esse livro que ele estava adotando. Mas, enfim,
só para dizer que material sobre isso também existe vários, tá? Então, vocês podem ver, como é um curso básico, né? É um curso obrigatório na pós, mas é um curso básico em disciplinas, em cursos de ciência da computação. Então, se vê material, isso a rodo, tá? Mas o que eu tinha para falar? Eu acho que acabaram os slides. Mas eu acho que é isso. Não tem muito mais para falar, não. Eu tinha uma coisa para falar muito rapidamente também sobre... Não, mas acho que eu falei, né? Teoria da... Ah, tá. O objetivo do curso eu falei muito rapidamente, né? Que a gente tratar sobre linguagens, entender um pouco essa hierarquia que eu apresentei aqui. Dentro dessa hierarquia, provar inúmeras coisas, inúmeras propriedades que existem. Mas olhem que o nome da disciplina é teoria, tá? Teoria da computação. A teoria da computação, ela se aplica em muitas outras áreas, como compiladores, por exemplo. Se vocês forem pensar em compiladores, que também são matérias que se veem na graduação de computação, que particularmente eu nem nunca estudei, a minha formação é matemática, como eu estava falando, mas se aplica em diversas outras áreas, em estruturas que... em linguagem de programação, né, estruturas que façam linguagem de programação. Em linguagens naturais, como eu estava falando, existe um linguista muito famoso que se chama Chomsky. Existe a hierarquia de Chomsky sobre as linguagens, os tipos de linguagens naturais mesmo. E aí existem propriedades e o que faz uma linguagem pertencer a alguma classe dessa hierarquia de Chomsky. Isso que está aqui não é exatamente a hierarquia de Chomsky. Se vocês pesquisarem sobre isso, vocês vão ver um pouquinho. Eu, inclusive, recomendo que vocês vejam isso, tá? Quem foi Chomsky? Ele é um linguista, mas ele tem uma importância super importante na computação também. Então, é um pouquinho baseado nesses tipos de coisas que a gente tenta estudar aqui. E como eu estava falando, é uma matéria teórica, tá? Então, por isso que eu vou forçar também um pouco que vocês façam demonstrações matemáticas. Não vou exigir que vocês façam implementações, que vocês implementem coisas, implementem programas que façam coisas. É claro, se vocês fizerem para complementar, é muito bem-vindo e vocês, como estudos, se quiserem fazer, fique à vontade. Mas é uma cobrança mais teórica, tá? Então, também por causa disso que eu vou tentar abraçar um pouco essa parte de ver direitinho com vocês técnicas de demonstração, ter essa parte lógica bem estabelecida, porque a matéria é um pouco sobre isso. Trabalha muito sobre isso. E não tem problema se você não fez matemática, claro, né? Se você é de engenharia e tudo mais, enfim. É super... eu só vou pedir um pouquinho de paciência comigo, particularmente, que às vezes possa ser que eu faça alguma pergunta que, para quem é de computação, seja trivial, mas, assim... Eu peço, por favor, que vocês sempre façam perguntas. Mas então... eu vou dar com receio de ficar interrompendo toda hora, porque como não sou da área e para conseguir linkar, eu pedi para todo mundo interromper aí, o que é isso? O que você está falando? O que é isso? Entendeu? Tá, eu tenho um pouquinho de paciência dos amigos e do professor. Aconteceu isso na matéria da Simone, que eu interrompia várias vezes para poder tentar fazer sentido para mim o que ela estava falando. Coisa que podia ser trivial para a galera lá de computação, mas para mim, como era a primeira vez, estava tendo contato pela primeira vez, ele interrompia. Acabava que eu sanava a dúvida de outros que ficavam quietinhos, mas assim, é um exercício de paciência só que eu estou pedindo. E é na pergunta de vocês que eu entendo um pouco o entendimento de vocês também, prévio, né, para poder... Né, fica sossegado, tá? E é claro que eu não quero que vocês saiam, tá? Então, continuem aí. E eu quero que vocês entendam bem o conteúdo, né? Beleza? Luiz, Pedro falando aqui, obrigado pela apresentação, foi bem claro aí todos os pontos que você colocou. No mundo ideal, que a gente não tivesse criança em casa e todas as outras coisas para a gente fazer, quanto de tempo por semana você acha que seria uma dedicação legal para a sua disciplina? Olha, dado que o conteúdo da aula foi bem entendido, essa parte da revisão do conteúdo da aula não vai demandar muito tempo, porque, assim, é aquela coisa, uma coisa você entender o conteúdo, porque no conteúdo tem muitas demonstrações, mas é claro que eu tento ser o mais didático possível, mais claro no que eu estou falando. Então, que vocês entendam a demonstração,
mas que vocês revejam elas, né? Porque sempre tem um ponto ou outro e tal, para rever com mais atenção e tal. Então, eu diria que, por aula, eu gastaria talvez um pouco, sei lá, 1 hora a mais para rever o conteúdo que eu dei na aula. No máximo isso. Por aula, né? E aí, exercícios. Deixa eu dar uma olhada também nas listas, que eu nem lembro mais como foram as listas. Mas eu acredito que no máximo 2 horas, pelo menos entendimento claro do que é para ser feito na lista D. Então, sei lá, por aula, umas 3 horas, eu acho que é bem suficiente. Legal. Mas, assim, é claro que depende muito, né? Não, com certeza. É porque eu dei uma olhada no material do Classroom e aí isso já liga com a próxima pergunta que eu tenho, que é se você enxerga que existe algum conhecimento ou disciplina que, assim, mandatório, que se a pessoa não tem, é melhor ela ir buscar antes de cursar a sua disciplina, porque, né, eu folheei ali o livro e a lista de exercícios e fiquei com esse pensamento de que talvez me faltem alguns fundamentos ou a gente consegue ir juntando as peças ao longo do período. O que você acha aí? Pedro, eu tive esse sentimento também, Pedro. Eu li lá e falei, caramba, o que é isso, cara? Não sei nem para onde é que eu vou aí. O intuito da primeira lista não era assustar vocês, não, tá? Era só para já ter lá o tópico no lugar onde ele tem que ficar e vocês verem que tem listas a serem feitas aí ao longo do período. Não, mas é claro que é a sua segunda opção aí. Então, o que seria ideal, né, que você tivesse feito antes? O que eu diria é uma disciplina que fosse tipo matemática discreta, o nome dela em alguns lugares, em outros lugares ela se chama matemática finita, em outros lugares ela se chama fundamentos matemáticos para a computação, ou em outros lugares ela se chama fundamentos de algoritmos para a computação. Então, são matérias que falam bem basicamente da mesma coisa, mas é claro, né, cada um dá de um jeito diferente, tem uma estrutura um pouco diferente da matéria e tudo mais. Que aí, o que a gente vê lá? O que a gente vê uma parte dela é o entendimento do que são conectivos lógicos. Então, é entender o que é um ou, o que é um e, o que é uma implicação, o que é uma negação, o que é uma biimplicação. Esses são os conectivos lógicos. Entender como os conectivos lógicos associam componentes, ou seja, partes de uma frase. Você pode pensar numa frase, por exemplo, se fizer sol, então eu vou à praia. Não, a gente não vai à praia, né? A gente está em pandemia. Se fizer sol, então eu vou ligar o ar-condicionado. Então, essa implicação, repara que tem uma causa e que tem uma consequência. Essa causa e essa consequência são pedaços utilizados para formar o enunciado por completo. E eles vão possuir valores. Cada componente vai ter um valor, ou é verdadeiro ou ele é falso. E baseado nesses valores, você vai conseguir entender qual é o valor de todo enunciado, saber se o enunciado é todo verdadeiro ou todo falso. Para que isso serve? Isso serve para a gente entender um formalismo matemático do que a gente esteja falando. Outra aplicação disso, muito claro, que a gente vê, é nas demonstrações matemáticas. Porque tudo que for uma propriedade matemática é algo que tem que ser provado matematicamente falando. E provar algo matematicamente é simplesmente baseado nesses enunciados prévios que, eventualmente, você sabe o valor daquilo. E você sabe evoluir a partir daquilo e consegue determinar a propriedade toda como verdadeira. E aí a gente vê técnicas para isso, como existe, por exemplo, a técnica de demonstração direta, contradição, contrapositiva, indução matemática, são técnicas que a gente vê que estuda isso. É claro que eu estou falando isso, é o que seria ideal se você tivesse visto. Se você já entendesse isso, beleza. Aí, ok. Então, nos momentos em que eu estivesse fazendo demonstração aqui nessa matéria, você já sabe o que é, então é só entender a aplicação no exercício, na demonstração específica, tá? Mas se você não fez isso antes, não tem problema também não, que a minha ideia é explicar essa parte também aqui na matéria. É claro que aí o trabalho, eu estou usando exemplo você, foi você que me perguntou, mas da pessoa, né, o trabalho de vocês, aí vão ser meio que 2, né? Um é entender a técnica e outro é entender o passo a passo da demonstração. Mas é super viável, sim. Entendi. Não, eu pergunto isso porque me falta esse tipo de conhecimento. A minha primeira impressão foi, eu acho que eu tenho que assistir
a sua outra playlist que tem lá no YouTube, que acho que é para graduação, né? Pois é, por isso que eu botei também naquela parte complementar ali. Eu botei a playlist lá sobre isso. Que é aquela coisa. É claro que a gente está falando sobre o mundo ideal. Então, no mundo ideal, pô, assiste tudo lá e complementando o que a gente está dando aqui. Mas, assim, pô, são 16 aulas que tem lá e é muito conteúdo que tem lá. Tem também a parte de análise combinatória. A parte de análise combinatória a gente até aplica uma coisa ou outra aqui, mas não é tão grandemente vista aqui, né? Então, assim, vê lá o que você acha que... Por exemplo, a primeira aula eu falo um pouco sobre essas coisas, sobre conectivos lógicos, componentes e os valores disso. Então, na primeira aula, segunda aula, as 3 primeiras aulas, eu tento abraçar um pouco esse conteúdo. A parte de técnicas de demonstração eu vou falar mais na frente, lá na aula, sei lá, tem uma aula que é isso, tem 2 aulas, que se chamam técnicas de demonstração. Então, o que você poderia fazer, se tiver algum tempo, né, que quiser meio que rever um pouco essa parte? Assiste essas aulas iniciais para entender os conectivos que existem, e as componentes e os valores lógicos que elas podem assumir, e as relações que elas têm entre si. Isso eu acho que é aula 1, 2 e 3. Aí depois você vai para a aula de técnicas de demonstração, que na aula mesmo eu faço alguns exemplos lá bem específicos. E aí eu acho que lá na frente, aula, sei lá, eu já não lembro o número, mas está lá na frente. Tem 2 aulas sobre técnicas de demonstração. Tá bom, muito obrigado. Então, mas aí a minha ideia é tentar fazer isso com vocês aqui também. Legal. E a última pergunta, Júlio, esses livros, eles costumam vir com a resposta dos exercícios? O livro do Collier, não. O livro do Collier, não. Esse do CIPSE, alguns têm resposta. Alguns têm, sim. Inclusive, mesmo que a resposta seja um desenho, uma máquina, ele apresenta isso. Eu acho que ele está ao final de cada capítulo. Eu acho. E aí, nesses casos que a gente não tem o exercício, você recomenda que a gente troque entre a gente, eu já leve para você? O que você costuma recomendar? Então, isso você está perguntando sobre o exercício do livro, né? Isso. Além do exercício do livro, que, claro, é bom que vocês olhem o que está no livro, vejam os exercícios, que tem vários. Os que não têm gabarito, eu acho que vocês vão ser capazes de fazer. É claro que tem sempre um mais difícil do que o outro, tem que pensar, às vezes que nem eu saiba fazer. Mas que, assim, é claro que trocar ideia é sempre bom. Aqui, ó, por exemplo, não sei se dá para ver direito, mas tem no enunciado um R do lado do número. Esse R é que tem a resposta dele. Mas repara que tem, por exemplo, tem o item A, B, C, aí só tem a resposta do item B. Mas os outros são bem parecidos, sabe? Então não vai ser tão complicado você fazer sozinho. E alguns, inclusive, eu tirei daqui para colocar na lista. Então, também eu vou pôr o gabarito da lista, e aí... Tá ótimo. Muito obrigado. Nada. Beleza, gente? Eu acho que é mais ou menos isso que eu queria falar. Luiz, tem algum evento aí que tu gostaria de mandar um paper da matéria, uma revisão sistemática, algo que a gente pudesse fazer de forma integrada aí e agregar na disciplina? Algum evento aí? Para esse conteúdo que a gente vai dar nessa matéria, infelizmente não. Se fosse complexidade de algoritmos, que é a parte final que eu falei, aí tem números, que são os que eu participo, né? Pesquisa nessa área específica aqui, eu não sou especialista nela, então não sei te falar exatamente, tá? Pode começar, pô. Não, existe. Se você uma revisão, beleza, senão a gente fazia aí conduzir uma revisão de forma integrada, cada um analisava. Existe, por exemplo, um seminário sobre lógica, e aí o pessoal de lógica, teoria da computação, também elas são muito fortes aqui nessa área. E eles tinham, não sei como está esse ano, eu sei que ano passado eles tinham, posso passar depois para vocês. Beleza, se tiver, manda aí. O Bruno, que era o cara que estava à frente disso. O Bruno e o Mário. Vai fazendo a matéria e consegue pegar o conjunto da disciplina e escrever alguma coisa, fazer uma revisão ali, fazer um mapeamento sistemático e contribuir para a turma futura e até mesmo para a representatividade
da UF, né? O mapeamento sistemático é rápido, faz um string, busca, identifica principais autores, né? A evolução da disciplina, como impacta, eu vejo que o autômatos tem mais temática hoje, né? Caminhando ali para esse final, então, às vezes, dá para contribuir também. Aí, se tiver depois, manda para mim, por gentileza. Eu ponho no Classroom. Beleza, obrigado. Tá? Bom, então beleza. Eu acho que hoje eu queria falar em meia hora, levei quase o tempo do curso todo aí, da aula toda. Beleza, foi bom? Vocês gostaram? Foi tudo claro? Entenderam tudo? Tem alguma pergunta? Quinta-feira a gente dá início aí a isso tudo. Tá? Beleza. Valeu, Obrigado. Obrigado. Valeu, pessoal. Eu acho que hoje veio Beleza. todo mundo. Eu acho que hoje veio todo mundo, mas põe o nome de vocês aí só para constar. Só o primeiro nome mesmo, tá bom? Acho que não tem ninguém com nome repetido. Eu acho que o outro que foi o que saiu, né? Mas o Rodrigo voltou e o Arnaldo que saiu por conta da aula. Beleza. Tá bom. Beleza, gente? Então, muito obrigado aí. Eu vou postar isso aqui no YouTube, tá? E aí vocês assistam por lá e eu posto o link também.